Fala pessoal, boa noite. Estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Oi, Bea, Emerson, Rodrigo, Ribeiro, Flávia, Anaís, Florenir, Laura, Dr. Islândio Costa, Quiropraxia. Fala aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Hoje a gente vai falar de um tema que não é dor de cabeça, mas é tão importante quanto. Aí a gente vai ter a história aí de um grande fisioterapeuta, empreendedor na área, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Quem tá aqui? Físio Mariângela. Aí, voltou. Tinha dado uma pausa, né? Pausou aqui a internet. Físio Mariângela, boa noite, Priscila. Então, não sei se cortou aí para vocês. A gente vai falar hoje com um grande fisioterapeuta, empreendedor, que vai contar um pouquinho da história para vocês dele. E eu fiz questão que ele participasse aí da nossa live. A gente não vai falar sobre dor de cabeça especificamente hoje, mas vai falar de um tema tão importante quanto que é essa administração de consultório para clínica. E claro, né, você pode ser do consultório de dor de cabeça e abrir uma clínica de dor de cabeça. Como é que eu faço isso? Como é que é essa transição? Então, isso a gente vai conversar hoje num papo bem legal aí com o Wesley Souza. Beleza? O pessoal está entrando, vou dar mais 2 minutinhos só, e aí a gente começa a conversar. Beleza? Quem mais está aqui? Tá a Cris. Acho que eu já falei boa noite para todo mundo, né? Está aqui. Vai avisando o pessoal que está aí a fim de abrir consultório, o pessoal que está a fim de sair do consultório e ir para a clínica, o pessoal que tem dúvida se abre ou não, se vale a pena ou não, se quer entender um pouco mais sobre isso, vale a pena assistir essa live hoje, tá bom, pessoal? Quem tá mais aqui, ó? Beline, massoterapeuta, Rosângela, boa noite, gente. Boa noite. Caio, G. Pontes, boa noite, gente. Beleza? Acho que vamos começar já. Vamos começar para a gente não perder tempo. Tem bastante coisa para conversar hoje aqui, né? Quem mais tá aqui? Frederico Batista. Fala, Frederico, boa noite. Tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Então, vamos lá. Pessoal, então hoje a gente tem uma live um pouquinho diferente, mas muito legal, com o fisioterapeuta Wesley Souza. Eu vou chamar ele já já. O Wesley é fisioterapeuta, um grande amigo e empreendedor, né, que gosta aí de empreender na fisioterapia, né, então tem uma história muito legal aí para contar para a gente, e hoje ele está com uma clínica, uma das maiores da região, uma clínica de não só de fisioterapia, uma clínica multi-especialidades, né, um centro especializado, né. Eu conheci o consultório do Wesley, e há pouco tempo ele inaugurou essa clínica, uma clínica muito legal, muito bacana, completíssima, com vários profissionais, e eu quero que ele conte isso para vocês, tá? Então eu vou chamar o Wesley aqui para conversar com a gente. Ô Wesley, se você quiser, pode mandar a solicitação aí também no Instagram, viu? Beleza, vou tentar pode mandar. Manda aqui para mim a solicitação. Quem tá aqui, ó, a Carmen também, no YouTube, Valéria. Oi, Bruna, tudo bem? Tiago tá aí também, Raquel, quem mais tá aqui? IRPC Pilates, Vitor, Rayane Santana, Físio Informação, Flá. Aí, Wesley tá entrando. A Bruna aqui também tá no YouTube. Fala, grande Wesley. Aí. Tá dando eco. Deixa eu tirar o fone aqui. Boa noite. Tá dando aí? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, mas tá tendo algum eco aí. Tá
Tá me ouvindo? Aí, era o volume, né? Tá. Tá me ouvindo nos dois? Tanto no YouTube? Ok. Deixa eu aumentar aqui. Acho que era interferência. Estão ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem? Tô. Fala, pessoal. Boa noite. Fala, irmãozão. Pô, prazer estar aqui. Obrigadão aí pelo convite já de antemão. E é isso. Espero que o papo seja produtivo aí, que a gente possa trocar uma ideia aí sobre a nossa experiência com a galera. Obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Eu que agradeço. O Marcelo ele cuida da parte tecnológica aí também. O Marcelo está aqui com a gente, meu sócio, no Céu Palestra para Fisioterapeutas. A questão do eco, qualquer coisa, você escreve aqui, viu, Marcelo? Se estiver incomodando aí, você cuida para a gente. Bom, pessoal, então, estamos aqui com Wesley Souza, fisioterapeuta e empreendedor na fisioterapia. Eu gosto muito de conversar e aprender com empreendedores aí na fisioterapia. E ele é uma grande referência também nessa linha, no gerenciamento e na administração, tá? E, Wesley, eu queria que você começasse primeiro de tudo, queria que você falasse para a gente por que fisioterapia? Por que você escolheu a área de fisioterapia? Show, vamos lá. Obrigado pelas palavras aí, pela apresentação. Você sabe que eu sou teu fã, considero você demais e parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí, cara. Trabalho de excelência aí, levando informação de qualidade aí, capacitando fisioterapeutas do Brasil todo. E obrigado mais uma vez. Mas vamos lá, cara. Minha história na fisioterapia não é tão comum assim, né? Fisioterapia, na verdade, não era a minha primeira opção, assim, não era algo que eu sempre tive como primeira opção. Eu cheguei a prestar medicina, cheguei a fazer vestibular, tentei prestar medicina e não passei. E aí, cara, eu descobri a fisioterapia. Uma coisa tinha certo, Samuel. Na minha família, desde muito novo, a gente sempre teve um irmão mais velho e a gente sempre foi muito instruído a prática da atividade física, né, do esporte. Então, isso foi muito incrementado para a gente, né? Então, meus pais sempre incentivaram a gente a estar sempre praticando alguma atividade esportiva. E eu tinha para mim que a profissão que eu escolhesse não poderia ser algo muito parado, muito estático. Então, apesar de não ter uma coisa muito definida, eu queria alguma coisa com movimento, né? Alguma coisa que tivesse ali, que fosse mais, digamos, mais volátil, né? Que não fosse uma coisa tão parada. E aí, cara, eu descobri a fisioterapia através do esporte, né? E através de um conhecido também, alguns amigos que haviam prestado vestibular. E aí, o meu primeiro contato com a fisioterapia foi a fisioterapia esportiva, né? Comecei a ler mais a fundo, prestei vestibular e passei. Mas, de fato, a primeira opção ali era trabalhar com fisioterapia esportiva, né? E aí, no primeiro ano, já me apaixonei aí, e aí a gente sabe o quanto a fisioterapia é cativante, né? E aí, a partir daí, as coisas foram tomando rumo. Mas acho que o esporte foi algo determinante aí para a escolha dessa profissão aí que a gente tanto ama. Legal. Wesley, o Marcelo está pedindo para você abaixar. Acho que caiu aqui no Instagram. O pessoal está pedindo para você baixar o som do seu celular. O Marcelo está falando aí para baixar o som do seu celular. A gente caiu aqui no Instagram, mas a gente continua aqui. Beleza? Coisas de internet, coisas de... Beleza. Tá dando eco agora? Tá dando eco? E aí? Tá me ouvindo? Tá dando eco? Tô ouvindo normal. Não, okay. Agora tá normal, né? Sim. Então tá. Vamos esperar o pessoal aí entrar. Aí, agora tá bom, né? O Islândio tá aí. Agora tá beleza, né, Islândio? Kíria também. Beleza.
Então, pessoal que estava aí, avisa para quem quiser assistir a live, a gente vai continuar aqui no YouTube pela última vez. Quem está aqui em primeira vez assistindo a minha live, gente, começou a me seguir agora, fiquem tranquilos que isso não é normal, isso não é comum, tá bom? Podem ficar tranquilos, tá? Beleza, agora vai. Então vai, sem perder tempo, tá? Vamos lá. O Wesley estava falando, né? Pela terceira e última vez, né, Wesley? Porque você tinha escolhido a fisioterapia, né? O que te levou a escolher a fisioterapia? E eu sei que você tem um pezinho na esportiva, você gosta muito aí da parte esportiva, né? Sim. E a segunda pergunta que eu queria te fazer é: por que você, então, decidiu que você não queria trabalhar numa clínica de alguém, no consultório de alguém? Por que você decidiu abrir um consultório? O que te deu ali na cabeça para você abrir um consultório? Bom, vamos lá. Cara, eu acho que a minha história é bem parecida com a história de vários fisioterapeutas e coloco como empreendedores também, né? Essa decisão de abrir um consultório é uma decisão de também abrir um próprio negócio, né? Um negócio próprio, você vai ter que gerenciar ali a tua carreira. Então, é uma decisão de caminhar com as próprias pernas, né? E não ficar ali à mercê trabalhando para outras pessoas. Antes disso, vale salientar, Samu, que assim, eu sempre, desde graduação, já tinha uma veia meio empreendedora. Então, assim, durante a graduação, eu já tive uma primeira experiência com uma salinha pequena ali, de atender alguns clientes ali, na época já era terapia manual ainda, mas coisas ainda muito mais alternativas ali, né, para pegar a mão e tudo mais. Foi assim que eu e meu sócio começamos, né, o Flávio tá comigo, a gente já tinha uma salinha ali, depois de formado, muito pouco tempo ali, a gente já começou com alguns atendimentos, né, e eu trabalhei em outras empresas também, trabalhei em outras clínicas, né, e eu sempre tive muito claro que, para mim, foi uma decisão que eu sempre tive muito claro que eu queria ter um negócio próprio, né, eu queria ter a minha empresa. Então, desde a graduação, desde a minha formação, eu sempre tive esse objetivo de gerenciar algo meu, algo próprio. Só que, enquanto você não tem condições, né, as condições favoráveis, você tem que se adaptar ao que você tem, ao ambiente que você tem. Então, trabalhei muito tempo em várias outras empresas e sempre pensei na seguinte maneira: pelo fato de ter a ambição de ter algo grande, né, eu falei, bom, a condição que eu tenho agora não é essa, então o que eu preciso fazer? Eu preciso ganhar nome. Então, eu preciso ganhar nome, ser remunerado por isso, conseguir monetizar para que eu consiga ter o meu negócio próprio. Então, eu trabalhava em mais de uma empresa, né, sempre com atendimentos particulares ali, mas já com o objetivo de ter algo próprio ali, posteriormente. E acho que uma das grandes decisões, assim, de ter algo foi de acabar fazer da sua maneira, né? Quando você trabalha em outros lugares, nem sempre todos os profissionais atendem no mesmo padrão, né? Ainda mais na físio, que é uma área que é bem generalista, né? Os pacientes têm várias apresentações clínicas. É difícil você já se especializar de cara e começar a atender só um tipo de área, né? No começo você tem que atender Sim. o que vem, né? Então, dentro, assim, dos lugares que eu atendia, eu via algumas coisas que eu não concordava, né? Assim, não era muito o meu modelo de atendimento, na verdade, né? Atendimento direcionado no paciente com centro, esse modelo mais especializado. Então, um dos fatores, assim, determinantes foi, já que eu não me enquadro nesse modelo, eu preciso abrir o meu consultório para, de fato, conseguir trabalhar a minha maneira, né? Fazer do seu jeito, né? Do meu jeito, exatamente. E aí foi um longo caminho, assim, porque a gente sabe que fisioterapia não é fácil, né? Até a gente, ainda mais na área da saúde, que exige muita confiança. No começo, muitas vezes, muitas pessoas que devem estar assistindo a gente enfrentam isso, ainda mais no começo você não tem cliente, você não tem uma cartela de agenda cheia, muitas vezes os lugares se você vai trabalhar para alguém, não tem uma remuneração bacana, ainda mais de início. Então, tem todos esses problemas que todo mundo enfrenta, né?
Mas o que eu digo é, se você tem aquilo projetado na tua cabeça, isso bem, esse propósito, né? Igual, o meu propósito era sempre ter algo meu, então eu queria ter algo próprio. Então, enquanto eu não tinha isso, eu tinha que trabalhar para outras pessoas até ter uma condição de abrir. Né? Wesley, então, só para a gente ir assim por partes, né, para o pessoal. Então, inicialmente você saiu da faculdade, fez a sua especialização, né? Sim. Fez especialização em terapia manual, na parte esportiva, e aí você, naquela época, não tinha condição de abrir o seu consultório e trabalhou em algumas clínicas, mas não era bem o que você queria. Né? Isso acho que acontece com a maioria das pessoas, né? Você está ali, você quer fazer do seu jeito, tem coisas que você não concorda, mas aí você vai fazendo, né? Quanto tempo você demorou para abrir o seu primeiro consultório? Porque eu sei que você tem uma sociedade, né, com o Flávio, né? Sim. Você abriu sozinho, você abriu com o Flávio, e quanto tempo você demorou para abrir o consultório? Você parou de trabalhar para uma clínica e decidiu com ele abrir um consultório? Cara, para a gente abrir a primeira empresa mesmo, né? O Flávio, quando eu abri a primeira empresa, para empresa mesmo, assim, CNPJ e tal, foram 6 anos. Foram 6 anos ali de trabalho ali para poder abrir a primeira empresa. Legal. Você vê que não é da noite para o dia, né? Não tem como. Então, né? O pessoal às vezes quer com 1 ano já de formado, não é da noite para o dia. Nada impede, né, Samuca? Mas eu vejo assim hoje que esses 6 anos foram determinantes para a gente ter essa primeira experiência, né? E depois os anos que viriam depois também foram determinantes para a gente chegar no que a gente tem hoje. Né? Tudo é um processo, galera. Então, assim, quando você está atendendo em outros locais de trabalho, você tem que tirar o máximo de aprendizado daquilo, porque aquilo acaba sendo uma escola. Muitas vezes uma escola para que você aprenda quando você tiver o seu próprio negócio, como você vai fazer, como você vai tomar suas decisões, né, como você vai gerenciar aquilo, né, então sempre você tem que estar bem atento a tudo como funciona, porque isso serve de experiência para você, então não foi o caminho do dia para a noite, né, mas é o que a maioria geralmente faz. Em 2014 eu entrei no processo das Olimpíadas, em 2015 eu passei, em 2016 eu atuei nos Jogos Olímpicos. Então, foi algo assim que também foi um divisor de águas para mim, né? A minha carreira foi bem marcante. E aí, quando eu voltei ali 2016 para 2017, foi quando a gente abriu a nossa primeira empresa, né? E a partir daí a gente tomou essa decisão. Mas uma das coisas que eu deixo assim de aprendizado para a galera geralmente você já tem esse desejo, né? Quem tem na veia assim, de ter o desejo de ter algo próprio, geralmente você já tem isso pré-estipulado, né? Eu tenho essa vontade de ter algo. E eu acho que alguns indicadores aí que são importantes você se atentar o que o local que você trabalha hoje oferece opções de crescimento no local que você está trabalhando, né? Você está aprendendo com isso? Isso é algo que você deve se perguntar. Eu estou sendo valorizado no local que eu trabalho? Eu estou conseguindo exercer o meu trabalho da melhor maneira possível? Eu estou conseguindo oferecer o máximo de excelência nos meus atendimentos, dos meus tratamentos, dos meus pacientes? Eu estou conseguindo atender da melhor maneira possível? Eu estou tendo um feedback positivo dos meus clientes? Acho que tudo isso são indicadores para você refletir sobre o local que você está, se realmente já é uma hora de você buscar um novo local. Exato. Ou partir aí para caminhar com as próprias pernas, né? Certo. Então, isso foi determinante para mim. Assim, então, esses indicadores. Em 2016, você abriu, então, com o seu sócio, a sua primeira empresa, que eram 2 salas, né, Wesley? A gente abriu do Expertise em 2017, na verdade. E aí 2017. A gente começou com 2 salas, né? Consultório mesmo, 2 salas. Isso que eu quero falar para o pessoal, né? Então, você saiu lá 6 anos trabalhando para alguém, para uma clínica, e aí decidiu que iria abrir, chamou um colega, né, como a maioria das pessoas fazem, né? Chamou um colega e falou, vamos dividir, vamos alugar 2 salas, né? Vamos montar um consultório e a gente vai utilizar essas 2 salas de 2016 para 2017, né, Wesley? Isso mesmo.
É assim, porque eu já estava naquele momento que, ó, agora eu preciso ter algo meu para atender da minha maneira, para, enfim, para começar a ter algo que eu possa cuidar, gerenciar da minha maneira. Na época também eu estava entrando no mestrado, então, assim, era algo que estava consumindo bastante, e aí eu trabalhava em vários lugares, né? Porque, assim, como eu, voltando ao início da conversa, eu te falei, como você tem que buscar meios de você conseguir as coisas escalar, o teu negócio, a tua carreira. Então, o que eu fazia? Eu atendia em mais de um lugar para que a distribuição seja maior e para que eu ficasse conhecido mais rápido. Então, eu Sim. atendia em alguns lugares estratégicos, assim, até em outras cidades, para que o quê? Para que a mensagem chegasse, eu conseguisse ter uma autoridade maior, né? Então, o cliente indicava, é um fulano de tal, da família tal, que é numa cidade vizinha, tá precisando de fisioterapia tal, vou indicar você. Eu ia fazer atendimento domiciliar tal, porque eu precisava fazer meu nome, precisava ter uma cartela de clientes para que eu pudesse dar o passo posterior, né? Então, eu atendi muito tempo em vários lugares, assim, 3, 4 lugares simultaneamente, né? Correria Mesmo total com consultório, né, Wesley? até a gente abrir o consultório. E aí Até a gente abrir. teve 3 salas, né, de início ali, e uma a gente deixou para cinésio e as outras 2 que eram as salas de atendimento mesmo, onde a gente fazia a terapia manual e as avaliações e tal. Tudo com modelo personalizado, atendimento individualizado, que foi o que a gente sempre fez. Então, 2017 aí foi quando a gente deu esse primeiro passo aí para Tá. abrir essa primeira empresa, que eram salas menores ali. E isso eu queria até salientar para todo mundo que está aqui. Às vezes você está com medo ou com dúvida, com receio de abrir, né? A sociedade vale a pena. É claro que você tem que escolher, e isso eu acho que é muito importante falar. Quando você vai escolher um sócio, né? Você tem que escolher. Você não necessariamente ele precisa pensar muito como você. Então, para quem. Eu vou dar um exemplo, o meu exemplo aqui. Eu tenho uma empresa junto com o meu sócio, Marcelo, chamado Crânio, a Crânio Cursos, que é a empresa que faz a gestão, né, do Cefaleia para fisioterapeutas, então todo o trabalho online que a gente desenvolve aqui para vocês. Eu e o Marcelo, nós pensamos muita coisa diferente. O Marcelo está aqui atrás, ele está ouvindo, mas eu e o Marcelo, nós pensamos muito diferentes em muitas coisas, mas é isso que completa. Né? Nós somos amigos há muitos anos, somos sócios, e é isso que completa, né? Um respeita muito o outro, pensamos diferentes, e isso acaba completando, né? A fraqueza de um é a força do outro, e vice-versa, né? E só que a gente também não pode pensar que só a amizade vai resolver numa sociedade. Eu sou muito amigo, isso eu queria salientar, acho que o Wesley acho que pensa também dessa forma, e fica uma dica para vocês aqui. Só a amizade não sustenta uma sociedade, né? Você tem que ter amizade, mas as pessoas, por mais que possam pensar diferente, tem que ter o mesmo objetivo, né? Então, se não tiver o mesmo objetivo, não cresce. Não cresce. Cada um vai para um lado, cada um tem que ter a sua forma de pensar, mas você tem que ter, as pessoas têm que ter o mesmo objetivo. Então, o meu trabalho online em sociedade só dá certo porque, embora a gente pense diferente em muitas coisas, a gente tem o mesmo objetivo, a gente quer sempre atingir as mesmas coisas. Eu acho que acontece isso com você e com o Flávio, né? Porque muitas sociedades não dão certo, gente, porque vai só pela amizade. Então, se você vai contratar alguém para te ajudar, ou você vai montar uma sociedade só pela amizade, não dá certo. Não dá tem certo. que ser com os mesmos objetivos. Pensando diferente, mas com os mesmos objetivos, né, Wesley? É extremamente válido o que você salientou, e sociedade na amizade não dá Não certo, não tem sustenta. como. E o que você comentou é tão rico, eu comento muito isso, eu e o Flávio, a gente discute muito isso, né? A diferença de pensamentos é até importante para a empresa, porque se os Bastante. dois estão pensando igual, possivelmente ali o efeito manada prevalece. E assim, às vezes a chance de você errar, porque os dois estão pensando muito igual, é grande. Então você Aumenta. precisa de pessoas que discordem de você para que haja um pensamento mais analítico ali, crie um raciocínio ali melhor, né? Abra E faz espaço para pensar, né? né? Eu considero, Samuel, na sociedade
que a diferença de visão nem é o mais importante, nem é algo que seja, assim, grave. Por exemplo, eu e meu sócio, a gente tem visões totalmente diferentes e perfis, até comportamentais, totalmente diferentes. Só que isso acaba um completando o outro, né? Então, um às vezes tem uma visão mais a longo prazo, o outro tem uma visão mais a curto prazo, mas isso eu não vejo como problema, porque pode ser que lá na frente o que tem uma visão a curto prazo veja mais a longo prazo e vice-versa. Mas ambos estão olhando na mesma direção. Exato. O que não pode é vocês estarem encaminhando em direções opostas, né? Porque aí não sai cada um com um objetivo diferente, né? Não adianta. Então, com o propósito delineado, vai que vai, né? E é extremamente importante, é o que você disse, né? Porque uma empresa é que nem um filho, né? Você tem que ter responsabilidade, não tem hora, não tem dia, você não faz o horário que você quer, ainda mais se você é empreendedor, se você é o proprietário e tal, você que geralmente toca, né? Então, assim, ainda mais se a gente vai entrar nisso, você tem colaboradores, entendeu? Então, é extremamente válido aí que você salientou, né? E eu não acho ruim ter sociedade na área da fisioterapia. Às vezes as pessoas, mas não dá certo. Dá certo, sim. Se você é uma pessoa com princípios alinhados com o seu, habilidades técnicas complementares à sua, que também isso é muito importante, às vezes um faz melhor uma coisa, outro faz melhor outra coisa. O propósito tem que estar alinhado. Acho que o propósito é a chave. O propósito estando alinhado, o caminho é certo, né? Exato. É isso aí. Então, algumas coisas que a gente já pode tirar da live, eu gosto dessas lives, a gente vai fazendo alguns pontos-chave, né? Primeiro, né, lá atrás, quando você estiver pensando em abrir um consultório, né, e você estiver, às vezes, trabalhando com alguém, e você não sabe se está na hora, bom, se você estiver com medo de, às vezes, abrir sozinho, pense numa sociedade, trabalhe com a hipótese de abrir uma sociedade que você divide o faturamento, divide o lucro, mas você vai dividir as despesas, né? Então, isso é legal. Segundo, se você está feliz aonde você está, beleza, mas se você quer, às vezes, fazer diferente, você quer fazer uma fisioterapia ali diferente, você quer atender de uma forma diferente, desde a recepção até o atendimento ali, talvez esteja na hora de você abrir o seu consultório. Algumas coisas que talvez você não concorde, ou até concorde, mas você não gosta de trabalhar daquele jeito, pode ser que esteja na hora de você abrir o seu consultório. Eu não tenho condições ainda. Não tem condições? Então, segura mais um pouquinho, vai atendendo esses pacientes, vai fazendo o seu nome, vai fazendo o domicílio, né? Como o Wesley fez, né? Ele atendia em outros lugares também, em outras cidades. Não consigo sozinho, mas se eu tiver um sócio, então pense no sócio que tem o mesmo objetivo, tá? Pensando diferente, mas tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Vocês dividem o lucro, mas dividem as despesas, né? Eu vou contar a história rapidinho aqui de dois professores meus, pessoal, que eram muito interessantes. Eu fiz estágio 3 anos na clínica deles, na época da minha faculdade, e os dois trabalhavam juntos, cada um tinha os seus pacientes, né, no mesmo espaço, era uma clínica grande, e o atendimento de 30% desse atendimento ia para o outro fisioterapeuta. E o outro fisioterapeuta, 30% daquele atendimento ia para ele. Então, era um jogo de ganha-ganha. É uma forma interessante também, que dava certo para eles. Então, vamos supor que eu tenho uma sociedade com o Wesley, eu vou ganhar 70% do meu paciente, 30% eu repasso para o Wesley. E o paciente do Wesley, 30% do valor da sessão do Wesley vem para mim. Então, era um jogo de ganha-ganha. É uma ideia legal também, que vale a pena você testar. Ou cada um atendendo o seu, ganhando o seu, né? Então, é aquela história, você divide o lucro, mas você também divide a despesa. Ou faz esse jogo do ganha-ganha, né? Então, acho que esses dois pontos-chave aí são, são pontos importantes para a gente falar da live. O Wesley, como a gente falou, né, ele tinha essa parte esportiva, eu já acompanho ele há muito tempo. O Wesley foi um dos fisioterapeutas aí atuantes nas Olimpíadas, né? Então, tem no currículo as Olimpíadas, é uma coisa muito marcante, né, Wesley? Sim, com certeza. Então, ganha um puta know-how, né? Um network que se faz. Mas chegou um ponto, Wesley, que você falou, bom, eu acho que está na hora de sair daqui. Aqui está pequeno. Né, que passa muito às vezes pela cabeça do fisioterapeuta, passou para mim, eu abri meu primeiro consultório, era em 2010, eu abri meu primeiro consultório em 2010, uma salinha pequenininha, que eu dividia com uma fonoaudióloga, né, mas chegou um ponto que você fala, não dá mais. Então, quando que você achou que
estava na hora de ir para uma clínica. Eu preciso de um espaço maior. E por que, né, você decidiu na sua clínica, e aí eu quero lembrar o pessoal aqui, alertar o pessoal, não é uma clínica só de fisioterapia, gente, é um centro especializado. Então, o Wesley hoje montou um centro especializado, um centro muito legal, muito bacana, enorme, na cidade de Bebedouro, no estado de São Paulo. Quando que foi esse ponto, Wesley? Claro, vai ter aquela questão, quando tinha a condição financeira e tal, mas quando deu esse gatilho que você falou, tá na hora de eu ir para um espaço maior e eu quero ter mais profissionais comigo, quando deu esse start aí, que é legal para quem também está nessa transição? Vamos lá. Cara, eu acho que o ponto de ruptura, assim, quando uma empresa atinge uma certa maturidade, vem também com indicadores ali que muitas vezes, assim, expandem, assim, joga na tua cara que você fala, cara, é agora, ó, é essa oportunidade. Então, assim, a gente abriu a empresa e muito rápido, não muito rápido, mas, assim, houve uma descentralização, porque como a gente atendia só com fisio especializada e tal, na cidade havia poucas pessoas trabalhando com esse modelo, então foi algo meio que inovador, pelo menos para cá. E aí, assim, o que aconteceu? Em breve a gente começou a trabalhar, e aí sempre gosto de ficar, tem essa parte investidor. Então, eu estava até comentando com meu sócio nesses tempos, assim, eu me lembro, foram pouquíssimos meses onde a gente estava que a gente não investia em nada para a empresa. A gente sempre estava tentando modificar alguma coisa que iria agregar mais a experiência do cliente. Então, era um mês que você trocava uma coisa, o outro mês você mexia na decoração, no outro mês investia no equipamento e tal. Sempre foi uma coisa, assim, escalável. E depois de um tempo, assim, o negócio começou a tomar uma proporção maior e aí, agenda cheia. E aí, agenda cheia é bom e é ruim, porque, a agenda cheia é bacana, você tem agenda cheia, pô, o meu trabalho tá dando certo, os pacientes estão vindo, só que ao mesmo tempo, a agenda é muito cheia, você não consegue fazer mais nada, não consegue pegar... Você não gerencia, né? E aí você começa a ver, pô, meu sócio, agenda cheia. Aí tem todo um processo, uma empresa, galera, até consultório, é uma empresa. E aí uma empresa... Isso é importante salientar, velho. Pensar que não é só atender. A parte de atendimento é uma parte operacional e é uma parte expressiva, mas não é só isso. A empresa tem a gestão, tem fluxo de caixas, tem que controlar a agenda, tem as contas. Então, toma um certo tempo extra que você tem que dar um jeito para se organizar, porque se você trabalha suas horas corridas ali do dia, você vai ter que trabalhar horas extras para fazer esse processo. Que não é tão legal, assim, tem gente que não gosta, mas é importante, é isso que torna as coisas, que faz você subir de nível. Então, assim, acho que um dos fatores determinantes foi o quê? Agendas cheias. Então, pô, a gente não consegue atender mais, tá com o serviço saturado. O que a gente vai fazer? A gente começou a contratar outros profissionais e treiná-los para deixar no nosso modelo de atendimento. E aí, conseguimos fazer uma pequena reforma e começamos a expandir o negócio, até tomar a proporção de que, agora não dá mais, a agenda está cheia, tem gente trabalhando para a gente, não para de vir cliente, a gente está investindo em outras coisas, né? Formação continuada, começamos a trazer cursos para a clínica, começamos a investir em outras coisas, site e tal. Então, acho que o ponto, assim, de ruptura que é determinante é quando você vê que as coisas estão saindo, as coisas estão boas, mas estão saindo do seu controle. Né, assim, ou ainda assim, as coisas não são tão boas, mas aparece aquela oportunidade que você fala, ó, essa oportunidade é aquela oportunidade que se eu abraçar, se der certo, é daí para cima, né? Então, acho que no nosso caso, a gente ganhou experiência, né, com isso, e a partir do momento que a gente viu que o que a gente tinha já estava consolidado, o nosso nome, o nome da empresa, as pessoas já nos procuravam já sem divulgar, sem marketing, falou, agora é a hora. E aí, assim, tomou partida de ter algo maior. E eu sempre tive esse sonho, cara, de ter um centro. De verdade, eu sempre quis ter uma clínica grande. Mas, assim, por acompanhar outras pessoas certas, eu sempre quis ter algo grande, mas algo que houvesse a participação de outros profissionais e não só fisioterapeutas, algo interdisciplinar mesmo, né? Mas, sinceramente, eu nem achava que isso ia ser uma realidade na cidade que eu estou. Eu pensava em construir isso fora.
Inclusive, atendi em Ribeirão há muito tempo, tal, com a pandemia tive que parar, né? Você conhece bem, mas até achava que isso ia ser construído numa cidade de fora. Maior. E com tudo acontecendo, a gente falou, meu, é a hora, agora é a hora de ter o nosso, né? E foi um divisor de águas e também acho que foi um ponto de ruptura quando a gente decidiu ter algo maior e trazer outros profissionais para trabalhar junto com a gente. É isso que foi o mais bacana. E tem 2 pontos aqui que o Wesley falou. Então, número 1 é o planejamento. É você planejar, ver que o teu espaço não suporta mais, né? A sua agenda está cheia, o seu sócio está cheio, você está cheio, você contratou o profissional, está cheio. Você não consegue mais oferecer um serviço de qualidade, você precisa expandir. Mas isso vem primeiro de planejamento. E a segunda coisa que muitos fisioterapeutas erram e pecam é a falta do medir. Né? Você tem que ter métricas. Então, você tem que saber quantos pacientes você atendeu no mês, quantos você está atendendo na semana, quantos pacientes pagam por dinheiro, por cheque, por cartão, quanto que você está tendo de faturamento, quanto que você está tendo de consumo, de gasto fixo, gastos avulsos. Ou seja, eu estou dando exemplos aqui, mas tem muita coisa. Se você não consegue medir o que você faz, você não consegue planejar se você consegue sair de lá ou não. Quanto que você faturou no ano, qual foi o seu lucro anual, qual foi a sua despesa anual, o que dá para cortar. Então, você tem que ter controle de cada ponto. Você não precisa fazer tudo, mas você precisa saber como tudo funciona. Essa é a grande sacada. Então, você precisa saber qual o trabalho da recepcionista, você precisa saber se está faltando água, se está faltando café, se a senhora que faz a faxineira tá fazendo direitinho, se tá limpo ali, que não sei o quê. Então, você está controlando absolutamente. Você tem que saber de tudo, mas você não precisa, por exemplo, ir lá comprar o café, ir lá comprar água, né, por exemplo. Né? Mas você precisa ter o controle de tudo. É o planejamento, né? Quando o espaço já não suporta mais, mas você tem que ter um planejamento e você tem que medir. Porque às vezes você vai dar um passo maior que a perna e você vai quebrar, né? E às vezes a oportunidade que passa muito grande, né? E você tem que agarrar. Mas, claro, né? Você vai dar um passo que você consegue, né? Wesley, eu queria que você falasse agora para eles do consultório ali de 3 salas, eu lembro que eu conheci, eram 2 salas, né? E uma sala para a parte de cinesioterapia, de exercícios. Agora eu queria que você me falasse qual o tamanho do espaço, quantos profissionais você está hoje, então essa clínica linda que você tem aí, eu quero que você me fale o tamanho do espaço que você está hoje, o número de profissionais que você tem aí, como é que ela funciona, né? Porque ela tem, tudo aí é grande, né? As dimensões e tudo mais. Então, conta para o pessoal aí, né? Que às vezes acha que na fisioterapia você talvez não dê certo, ou é difícil e tal, né? Na verdade é difícil, mas não é impossível, né? Conta para o pessoal, então, aonde você está hoje, o espaço que você está hoje. E numa cidade pequena, tá, pessoal? Numa cidade pequena. Samuca, super válido, e, cara, o que você levantou aí é extremamente importante ali. Só complementando, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é aquilo que você não mensura, você não se gerencia. Então, se você não tem métricas, você não tem gerenciamento da tua empresa. Isso é mal da nossa área também, a área da saúde geral. A gente não tem essa noção, né, na verdade, de que a gente tem que administrar, né, cara? Por que tem que ser diferente? Você tem que administrar, a sua empresa é igual uma outra empresa, como qualquer empresa. Você tem que saber administrar, você tem que ter noções básicas de administração, gerenciamento, e você tem que gerenciar, cara. Se você não tem métricas, não tem como você saber como é que está o andamento da tua empresa. Está indo bem, está indo mal, né? A habilidade que a gente, às vezes, deixa passar, né? E eu, assim como várias pessoas no Brasil, vários fisioterapeutas e vários empreendedores, eu me considero self-made, né, cara? Foi construído, foi criado, uma coisa que a gente, sozinho, a gente vai se adaptando. Eu não tinha essa noção quando eu abri a minha empresa, mas eu tive que correr atrás para me atualizar, para entender, para compreender, para que a coisa fosse tomando forma, né? Você começa sem secretária, depois você profissionaliza, depois você contrata pessoas. Uma coisa que é importante, né? Você tem que também aprender a delegar.
Você tem que fazer a sua parte bem, e qual que é o core da tua empresa? O que você faz bem? O que você faz de melhor? Então, o seu esforço tem que ser voltado para isso. Principalmente na hora que você começa a ter esse crescimento, porque se você não sabe delegar e contrata pessoas melhores que você para somar no seu time, não vai para frente, né? O negócio também não vinga. Então, vamos lá. A gente tinha expertise em fisioterapia especializada, a gente tinha, era o meu sócio, a gente tinha mais 3 profissionais aí que estavam atuando com a gente aí nessas salas, né? A princípio era só uma clínica de fisioterapia especializada. E aí, durante a pandemia, aí a gente começou a investir e decidiu que era o momento de dar esse salto, e agora a gente criou a expertise centro especializado, né? Então, a gente passou num patamar de clínica para centro. Então, hoje a gente tem 13 profissionais dentro do centro, atuantes, né? E mais 2 secretárias. Então, no total, assim, de colaboradores, a gente está com 15 colaboradores, uma equipe bem vasta, né? O que mudou? Antes a gente atuava com a fisioterapia propriamente e serviços da fisioterapia, tudo ligado à fisioterapia mesmo, né? Hoje não, hoje a história mudou, então hoje a gente conseguiu englobar áreas complementares à nossa para trabalhar junto com a gente. Então hoje dentro do centro, além da fisioterapia especializada, eu tenho treinamento físico especializado, então eu tenho 4 personal trainers que atuam diretamente aqui no espaço do centro, com treinamento totalmente voltado para as necessidades do indivíduo, seja ele desde o indivíduo com uma condição patológica até o indivíduo que está buscando uma performance, qualidade de vida ou fatores estéticos aí. Então, a gente tem um espaço de academia dentro do centro, em que a gente tem 4 personagens para atender esse público. A gente tem um Pilates especializado, né? Então abrimos o nosso, tem um espaço aqui, a gente tem um estúdio de Pilates com 2 fisioterapeutas também atuantes. O que é diferente do nosso Pilates? Também totalmente especializado. Todos os atendimentos são individuais e personalizados, seja para qual for a necessidade do indivíduo, desde a reabilitação até performance, enfim. A gente tem um ortopedista agora atuando diretamente dentro do centro com a gente, um ortopedista aí, que também nos ajuda bastante. Quem é da Fisio sabe a diferença que faz você ter um médico aí de confiança do teu lado. Isso tem um peso muito grande, é muito bacana. A gente tem um endocrinologista também atuante e também tem dado bons resultados, principalmente os pacientes que têm síndromes metabólicas que precisam do exercício físico, da física, crônicas, então é bem bacana trabalhar com esse tipo de profissional. Temos uma nutricionista também, que está atuante aqui com a gente. E o resto são fisioterapeutas que trabalham junto com a gente na parte da fisioterapia especializada. Então, hoje a gente, ortopedia, traumatologia, endocrinologia, nutrição, pilates, treinamento e fisioterapia. 13 profissionais atuantes aí no centro. Legal. E hoje nosso espaço é pronto do espaço, né, cara? Nosso espaço, isso é algo que realmente é um sonho, assim, pra gente. A gente tem uma estrutura dos sonhos, assim, para trabalhar. Realmente não consegue que não falta nada. A gente saiu de uma sala lá atrás pequenininha, 2, 3 metros quadrados ali. Hoje a gente tem 342 metros quadrados aqui de espaço físico para atuar. A gente tem um complexo na frente de 5 salas de atendimento e a gente tem um complexo do fundo que são salas que a gente chama de ginásio, salas de atividades, né? Onde a gente faz a parte de treinamento funcional, os ginásios com os aparelhos ali para treinamento resistido. Temos uma escada, que tem um mezanino lá em cima, onde a gente concentrou a parte do Pilates, do estúdio do Pilates. Tudo com a nossa cara, montado do nosso jeito, personalizado, tudo feito com muita dedicação, assim, para deixar realmente o espaço do jeito que a gente queria, né? É isso aí. Então, gente, são mais 13, né? 13 colaboradores, né? São 13 profissionais e mais de 300 metros quadrados aí, né, de um centro especializado, né, de um profissional que trabalhava em uma clínica de alguém, montou seu consultório e depois foi, consultório / clínica, né, e depois foi para um centro especializado, um centro interdisciplinar, com várias pessoas de várias áreas, uma ajudando a outra, compartilhando conhecimento e beneficiando o paciente, que é o mais importante.
E depois eu vou até deixar aqui, se você quiser depois deixar o Instagram, né? Do Wesley, @WesleyFT, né, Wesley? Acho que é Wesley SFT. SFT. Depois o Wesley, eu posso deixar aqui também, que é o Expertise Centro Especializado, né? @Expertise Especializado, para vocês darem uma olhada no local, nas fotos, né? E uma coisa que chama a atenção, a gente está caminhando já para o final, pessoal, uma coisa que chama a atenção, que sempre me chamou a atenção, o Wesley é um grande amigo, número 1, né? O Wesley nunca teve medo de trabalhar, nunca teve medo de enfrentar as situações, né? Trabalha muito, trabalha bastante, e às vezes você precisa tomar alguns riscos, né? Às vezes você precisa tomar algumas atitudes que é aquilo que vai fazer a diferença, como a gente falou na questão da oportunidade, né? Eu lembro quando ele me contou, falou, olha, apareceu um espaço para mim, e esse espaço é o que eu quero, é o meu sonho, e a gente vai fechar esse espaço, né? É claro que tinha todo um planejamento aí, é claro que tinha toda uma métrica, né? O que não é mensurado não é gerenciado, né? Mas, senão você não faz nada, né? Mas foi pensado, foi planejado, mas tinha aquela pontinha de risco, né? De talvez não dar certo, né? Então, uma mensagem que eu quero deixar, depois eu quero o Wesley falar, né? Faça planejado, mas não tenha medo, né, de se arriscar, né? Planeje, mas faça um risco, vamos dizer assim, um risco planejado, né? Se você não tomar risco, você não vai sair daquele local que todo mundo chama de zona de conforto, né? Não é que a zona de conforto é ruim, mas você só permanecer na zona de conforto, você não cresce, né? E aí não adianta a gente reclamar, não adianta a gente se queixar. Ah, mas fulano conseguiu isso, mas fulano conseguiu aquilo, construiu isso, construiu aquilo. Você fez a sua parte, né? Você fez a sua parte, você tentou. Se você não tenta, né? Se a gente não tenta, né? Se a gente não tenta fazer o que a gente quer, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que o que eu não fiz, né? Do que profissionalmente falando, né? Eu prefiro me arrepender do que eu tentei fazer e não deu certo, mas eu tentei fazer, do que eu não tentei e ficar naquela coisa, né? Ah, deveria ter feito, deveria ter tentado, né? Wesley, para finalizar, o que você diria assim? Vamos pôr 3 pontos para não ficar muito grande para o pessoal. 3 pontos que você julga que o fisioterapeuta que quer abrir o seu consultório, depois progredir para uma clínica, para um centro especializado, o que ele precisa ter de pontos importantes que ele precisa buscar, o que ele precisa treinar essa habilidade, que você julga importante, que faz sentido para você, que fez sentido na tua vida profissional, o que você indica para o pessoal nesse sentido? 3 pontinhos assim. Pô, show. Pergunta difícil, tem bastante coisa, mas vamos lá. Assim, agradeço aí você comentou a questão do risco, eu acho que é isso, cara. Se você não tiver a pele em risco, não se arriscar, realmente as coisas não acontecem. Se você se arrisca e tenta e erra, você já está na frente de muita gente, porque a maioria nem tenta. E muitas vezes quem nem tenta é quem vai te criticar, né? Então, assim, não tenha medo de errar, né? Porque você só perde quando você desiste. Então, assim, errar, falhar, não quer dizer nada. Quer dizer que você está no processo, está no caminho, né? 3 pontos específicos que eu acho que foram determinantes, assim, para mim, né, que eu tive que buscar. O primeiro foi aprender a lidar mais com pessoas, porque na fisioterapia a gente tem um contato direto com o nosso paciente ali. Isso é muito importante, você tem que se apaixonar por pessoas, porque quando você tem uma empresa de prestação de serviço, um dos segredos são as pessoas, né? Então, assim, gerenciar pessoas não é uma tarefa fácil, mas se você aprende a administrar esse processo, estudar sobre pessoas, porque pessoas que fazem tudo dar certo, né? E o centro, com esse tamanho, essa dimensão, não serve de nada se não tiver pessoas aqui dentro trabalhando, né? Então, assim, você que vai abrir algo, você vai ter que ter a colaboração de pessoas. Então, estude sobre gestão de pessoas. Já é um primeiro passo que eu acho que vai te diferenciar de uma grande maioria, né? Porque não é só abrir e achar que as coisas vão dar tudo certo. Porque antes de dar tudo certo, dá muito errado, né? Você bate muita cabeça para fazer as coisas darem certo. Então, acho que gestão
gestão de pessoas hoje é algo que vai estar sempre em alta. Você tem que saber lidar, né? Pessoas em geral, colaboradores, funcionários, até os seus pacientes vai te ajudar muito a compreender, não somente a parte técnica. E se você linka isso com as suas habilidades aí, isso é muito importante. O segundo, cara, que você falou e a gente não se atenta muito, é a questão de administração, né? Às vezes a gente acaba achando que vai abrir um consultório, mas eu não trato o consultório como uma empresa. E é uma empresa como qualquer outra. Então, assim, você tem que lidar, você vai ter que saber que sua empresa, que o seu consultório é uma empresa. Então, você vai ter que fazer a sua agenda, você vai ter que alocar o seu tempo, você vai ter que, muitas vezes, se você não tem secretária, ligar para os seus clientes, você vai ter que fazer multitarefas ali no seu dia. Então, você tem que ter uma noção básica de administração. E o que eu acho importante, né, Samuel, a gente desmistificar alguns conceitos, né, cara? A empresa foi feita para dar lucro. E você tem que abrir com essa mentalidade de que você vai abrir para ganhar dinheiro, né? Tem que tirar essa noção de que ganhar... Às vezes tem uma impressão de que ganhar dinheiro é ruim, que se você for bem sucedido no Brasil, você é errado e tal, muito equivocado. Então, assim, você já tem que entrar com essa mentalidade de entrar com vontade de vencer. Se você entrar, eu vou entrar, vou ver se vai dar certo. Não, você já tem que entrar para fazer dar certo, né? Então, umas noções de administração, assim, acho que facilitam. Aquele curso que a gente fez junto em 2018 lá com o Negro, aquele curso acho que foi um divisor de águas, me ajudou assim, para investir em algumas coisas e abrir a minha cabeça para pensar também um pouco fora da caixa. E a terceira, cara, que a gente comentou, não tenha medo de arriscar. Você tem que ter a pele em risco, sempre. A minha mensagem é a seguinte, essa é a minha história, eu fui me construindo ao longo do tempo, só que vejam, eu saí de uma salinha de pouco mais de 2 metros quadrados para um espaço hoje de 342 com 13 profissionais. Se eu conseguir isso, você também consegue. As condições são as mesmas. Então, assim, não tenha medo de arriscar. Se você se propõe a lançar para aquilo, cara, é o teu propósito e, assim, vão existir as adversidades, você já está pronto para aquilo. Você já enxergou lá na frente o teu propósito. Então, não tenha medo. Skin the game, a gente tem... A nossa profissão, né, só cresce com isso, com pessoas que vão abrindo caminho na mata. Hoje, uma das coisas que eu acho mais interessantes dentro do centro é a relação que a gente tem com o médico, né, com os médicos. Porque muitas vezes, não sei se alguns profissionais que estão nos escutando, tem uma relação muito verticalizada com os médicos, né? Algo que é algo que muitas vezes você não consegue um diálogo em que você tenha como expor a sua opinião até sobre o teu paciente e tal. E a gente conseguiu reverter isso. Mas como a gente conseguiu reverter isso? Com muito trabalho, dando muita cara a tapa, e a gente foi buscar reverter isso. A gente não esperou vir deles. Então, hoje a gente tem um diálogo muito horizontalizado com os médicos, tanto é que muitos trabalham junto com a gente, né, e a gente tem um respeito de outras classes. Então, acho que isso umas coisas que eu mais me orgulho no centro, a gente conseguir essa interação com outros profissionais, né, e ter esse diálogo bem amplo, assim, bem horizontalizado, em que todo mundo está em prol do quê? Oferecer a melhor experiência para o cliente, dar o melhor para os nossos pacientes, todo mundo trabalhando muito e, assim, trabalhando seriamente, né, com ética, sempre tentando se respaldar aí naquilo, nas evidências, né, a gente oferece um trabalho totalmente diferenciado. Então, galera, tem mercado para todo mundo, tá? Estejam dispostos a pagar o risco, e acho que essas 3 habilidades são básicas, né, mas eu vejo que, para mim, fizeram diferença, e hoje, se eu pudesse voltar atrás e tivesse mais conhecimento, né, pudesse ter arriscado mais, talvez eu teria me arriscado mais, e teria estudado mais sobre isso, e não sei, talvez teria feito mais diferença ainda, enfim, as coisas seriam um pouco mais fáceis. Eu acho que é isso. Não, ótimo, é isso aí mesmo. Perfeito. Bom, eu só posso te agradecer pela disponibilidade, por ter aceitado o convite, viu, Wesley? Parabéns aí pela nova clínica, parabéns pelo espaço, você é um grande amigo, assim como o Marcelo é um grande amigo meu, um grande irmão, sócio, você também sabe que é um grande irmão meu,
né, que a vida aí me deu, que a fisioterapia me deu. Como eu brinco, eu sou teu fã. E eu só quero te agradecer aí pela disponibilidade de estar com a gente e passar a tua história, né, para poder inspirar as pessoas que estão aqui, que estão começando, ou estudantes, ou fisioterapeutas que estão começando, estão querendo, né, abrir um consultório, abrir uma clínica e logo à frente, logo mais, abrir um centro especializado. É não ter medo, é planejar, é ter métrica, né, mas se arriscar, né, porque é possível sim. Então, eu queria agradecer a todo mundo aqui, o pessoal que estava aqui. Peço desculpa para todo mundo que estava aqui, porque fazia muito tempo que a gente não tinha um problema técnico. Hoje, infelizmente, a gente teve, mas a gente conseguiu reverter e a gente conseguiu fazer a live. Né? A gente passou um pouquinho do tempo, mas dava para a gente ficar aqui mais um tempão conversando. Obrigado a todo mundo que estava aqui. Tá? Uma boa noite para vocês. Wesley, brigadão. Se quiser finalizar, fica à vontade. Cara, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Peço desculpa para a galera aí pelos problemas técnicos. São as coisas que acontecem. Queria dizer que o nosso centro está aberto para visitação. Quem quiser conhecer, pode mandar uma mensagem, entrar na página, tá? Isso aqui é algo que a gente construiu, que realmente a gente busca agregar valor na vida de outras pessoas, outros profissionais. E queria agradecer você pelo convite. Estou te esperando aqui no centro. Você, Marcelo, Marília, vocês vão vir aqui. A gente vai ainda fazer alguns projetos bacanas aqui. A gente tem bastante coisa programada para esse ano. E obrigado mais uma vez aí, espero que consegui contribuir de alguma forma aí com a galera que nos escutou até agora, tá? Foi ótimo. Wesley, tem uma pergunta que acabou de sair daqui, que é um grande aluno nosso aí também, do Cefalé para Fisioterapeutas, eu quero, se puder responder, ele perguntou qual foi o impacto da pandemia no fluxo de pacientes, se você puder dizer. Como é que foi isso para você? A gente já finaliza. Sim, para a gente, no início foi bem impactante. Então, imagina assim, que no pico de março, abril, né, eu e meu sócio, a gente tinha uma agenda, assim, quase sempre de 10, 12 atendimentos dia, né, a gente atendia bastante. E aí, início de abril, foi para 2, 3 no dia, né, então, assim, a gente sofreu bastante no primeiro mês. Depois as coisas foram normalizando. Mas uma das coisas que eu acho que eu encaro que foi determinante para a gente, por a gente sempre atender num modelo especializado, isso nos deu segurança para os pacientes voltarem mais rápido. Porque os nossos ambientes são controlados, as salas são todas de atendimento individuais, os nossos atendimentos é um por vez. Então, assim, imagina que no centro hoje, que eu tenho 13 profissionais, cada profissional está com um único cliente. Então, as pessoas que voltaram por conta da pandemia, aqui não existe aglomeração. Então, isso deu uma certa segurança para que elas voltassem mais rápido. E outras coisas, esses casos mais graves que não podem parar atendimento, muitos dos profissionais amigos nossos, médicos, indicavam, essa empresa, eles trabalham, o fluxo é menor, eles trabalham com um modelo totalmente especializado, então também ajudou a retornar, né? Eu acho que todo mundo sentiu, né? Não tem como não sentir. Mas, assim, eu encaro que, dentro de uma comparação, eu acredito que isso favoreceu. O nosso modelo de gestão e atendimento favoreceu por essa questão de individualidade. Porque vai mudar muita coisa. As pessoas vão evitar um pouco, pelo menos até, acho que nos próximos anos aí, talvez, ambientes que tenham um fluxo maior de gente. Você vê o reflexo das academias aí, né, como teve uma diminuição gigante. Então, assim, para a gente sofreu, mas acredito que não tenha sido tanto quanto outras clínicas ou outras empresas. É confiança no profissional, confiança no espaço, né? Isso faz muita diferença. Né? E a pessoa confia no profissional, confia ali na preocupação que o espaço tem em relação ao paciente, faz toda a diferença. Sim. Então é isso, gente. Wesley, obrigado mais uma vez. Marcelo está aqui nos bastidores. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal que estava aqui, né, perseverando e a gente conseguiu terminar a live, tá? O Marcelo já deixou aí para vocês seguirem o Wesley, tá? O Wesley também é ativo no Instagram, @expertise, centro especializado, e o pessoal é @Wesley SFT, né? É isso, Wesley? Tá? Então é isso. Gente, obrigado, boa noite. Wesley, obrigado. Valeu, galera. Boa noite. Até mais. Até segunda que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.